Fala, minha galera da reta final. Hoje não é dia de falar bom dia, boa tarde, boa noite, muito menos boa madrugada, porque estamos ao vivo com você, Roberto Figueiredo e o irmãozinho Luciano, irmãozinho, né? Luciano é o tamanho da criatura. E a gente vai bater um papo bem legal, bem gostoso sobre parte geral, falar um pouquinho de direitos reais também, família, sucessões, enfim. Escolhemos apenas temas que vão cair na hora da sua prova, tá? A gente só vai nos temas certos, nos temas quentes. Então é uma alegria muito grande dos irmãos Figueiredos estar aqui hoje nessa reta final. E sem mais demora, eu vou passar a palavra para Lu, ele vai começar falando um pouquinho da parte geral e depois ele devolve para mim e a gente segue no nosso bate-papo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Aproveitem porque agora é hora de estudar Direito Civil, não é isso, Lu? Exatamente, boa noite minha galera, boa noite Robertinho, uma alegria ímpar estar aqui hoje nessa revisão para a sua prova da OAB, esse projeto reta final, parabenizar o SES por mais essa iniciativa, levando conteúdo a todos vocês que estão aí se preparando para a prova, para o certame que se avizinha. E sem mais delongas, como o Robertinho bem pontuou, eu vou começar com a nossa parte geral do direito civil e aqueles temas que são chaves, aqueles temas que costumam pintar em prova. E o primeiro deles é a nossa emancipação. Vamos nessa, galera. Vamos falar de emancipação. Emancipação é um tema que eu elegi porque já caiu 4 vezes na prova da FGV da OAB. Veja, cai por demais a emancipação. E você se recorda aí em casa o que é a emancipação? A emancipação é a antecipação da capacidade plena. Sim, emancipar é antecipar a capacidade plena. Trata-se de ato irrevogável e irretratável. Como assim irrevogável? Como assim irretratável, Luciano? Veja, o sujeito, uma vez emancipado, regra geral, ele não retornará à sua condição de incapaz. Não retorna. É um ato irretratável, é um ato irrevogável. E esta emancipação, meus amigos, com base no nosso Código Civil, artigo 5º, parágrafo único, ela poderá acontecer de 3 maneiras. Nós temos 3 modalidades emancipatórias previstas no nosso Código Civil. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. E eu inicio com a emancipação voluntária. Você se lembra em casa o que é a nossa emancipação voluntária? A emancipação voluntária, meus amigos, é aquela concedida por ambos os pais, ou por um deles na falta do outro, a menor com ao menos 16 anos completos, através de escritura pública, independentemente de homologação judicial. Perfeito. Então, na emancipação voluntária, eu teria uma emancipação concedida por ambos os pais ou por um deles na falta do outro, a um menor com ao menos 16 anos completos, através de escritura pública, independentemente de homologação judicial. Esta é a nossa emancipação voluntária. Olha só, a emancipação voluntária, a priori, é um ato simples. Os pais pegam o menor, que tem ao menos 16 anos completos, o levam até o tabelionato e o emancipam. Quais são, então, as questões de prova possíveis de redor desta emancipação voluntária? Vamos aos debates. Primeira questão de prova é a seguinte. Luciano, imagine que os pais são divorciados entre si. Os pais são divorciados entre si e o menor está sob a guarda unilateral de um deles. Perfeito. Então, pais divorciados entre si, o menor está sob a guarda unilateral de um deles. Está lá com 17 anos de idade. A mãe, que é a guardiã do menor, quer emancipá-lo. Eu lhe pergunto, o pai terá que concordar? Sim ou não? Sim, sim. Galera,
ainda que a guarda unilateral esteja com um dos genitores, para que haja emancipação voluntária, o outro haverá de concordar. Por que o outro tem que concordar, Luciano? Porque a guarda não põe fim ao poder familiar. A guarda não põe fim ao poder familiar. O fato do menor estar apenas sob a guarda da mãe não retirará a necessidade do pai concordar na emancipação voluntária. Segunda dúvida sobre a emancipação voluntária. E se os pais, Luciano, divergirem entre si? Imagine você, professor, que o pai quer emancipar o menor, mas a mãe não quer. Os pais divergiram entre si. O que fazer? Bem, se houver divergência entre os pais no exercício do poder familiar, vaticina o artigo 1631, parágrafo único do Código Civil, que a decisão caberá ao juiz. A decisão caberá ao juiz. E o juiz aqui, ele não vai decidir o que é melhor para o genitor, nem o que é melhor para a genitora. Não, o juiz aqui decidirá o que é melhor para o menor. Então, havendo divergência entre os pais, a decisão caberá ao juiz e o juiz decidirá, eu dizia, o que é melhor para o menor. Beleza? Ainda aí na emancipação, avanço agora para a emancipação judicial. Emancipação judicial. Quando eu terei a emancipação judicial? Diz a lei. É aquela conferida pelo tutor ao seu pupilo ou tutelado. Tutor que quer emancipar o pupilo ou tutelado. Detalhe, pupilo ou tutelado que tem ao menos 16 anos completos. Então, se eu desejo emancipar o meu pupilo ou tutelado, que tenha ao menos 16 anos completos, para que eu faça, eu vou precisar de uma decisão judicial, após oitiva do menor, após parecer do Ministério Público. Meus amigos, raciocinem comigo. O tutor, ele não é pai. Você vai ter nomeado um tutor quando o poder familiar primitivo foi extinto, suspenso, destituído. O tutor não é pai. Você já imaginou se o tutor pudesse simplesmente emancipar o menor? Luciano, você é tutor de Joãozinho. Vai, Joãozinho, emancipa que eu tenho mais o que fazer. Então, para evitar que a emancipação seja um mecanismo de esvaziamento da tutela, neste caso, na tutela, tem que ter 16 anos completos e tem que ter decisão do juiz. Terceira modalidade emancipatória é a nossa emancipação legal. E quando é que eu vou ter a emancipação legal? Ela se configura quando percebe-se um determinado ato, uma determinada circunstância que o legislador entende ser incompatível com a incapacidade. Então, percebe-se um ato, uma circunstância, eu dizia, que o legislador entende ser incompatível com a incapacidade. E aí, automaticamente, o sujeito estará emancipado. Lembra comigo das hipóteses, das circunstâncias. Primeira delas, casamento. Casou, emancipou. Lógico. Não é crível que o sujeito casado seja incapaz? Beleza. Aqui vem sempre a mesma dúvida. Luciano, imagina que o cidadão se casou aos 16 e se divorciou aos 17. Ele persistirá emancipado? Sim. Ele persiste emancipado porque a separação, o divórcio posterior, não é capaz de derrubar a emancipação, que é um ato irretratável, é um ato irrevogável. Beleza. Segunda hipótese de emancipação legal. Exercício de emprego público efetivo. Exercício de emprego público efetivo é a nossa segunda hipótese. Gente, fica atento que não é aprovação no concurso público, não é cargo de confiança. Cuidado com as pegadinhas. É o exercício do emprego público efetivo. Terceira hipótese, colação de grau em ensino superior.
Colação de grau em ensino superior. Não é aprovação no Enem, não é aprovação no vestibular. É colar grau. E colar grau em ensino superior. Não é ensino médio. Quarta e última hipótese. Existência de estabelecimento civil ou comercial, ou ainda de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com ao menos 16 anos completos tenha economia própria. Pois bem, verificadas uma destas hipóteses, você automaticamente será emancipado. Ok? Ainda nas dicas de parte geral, avanço para o tema desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. E o que é isso? O que é a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica? Ora, é uma medida episódica, é uma medida excepcional, então episódica, excepcional, através da qual o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica é atingido por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Se a medida é excepcional, para que eu tenha desconsideração, se faz necessária a presença de alguns requisitos. E esses requisitos, no Código Civil, estão previstos no artigo 50. Código Civil, artigo 50, vamos aos requisitos. Primeiro requisito, que eu tenha um pedido expresso. Pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. Soma-se a isto e, segundo requisito, o abuso da personalidade. Abuso da personalidade, seja através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Ok. Primeira coisa que você tem que ficar atento aí é na história do ou e do e, tá? Então, para o Código Civil, para desconsiderar, tem que ter pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito, somado e ao abuso da personalidade, seja desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Beleza. Segunda coisa que você tem que ficar atento é que os requisitos merecem interpretação restritiva. Ou seja, você não precisará de nada além, nem nada aquém do que está em sua tela. Por exemplo, seria viável, seria possível, pergunta a prova, a desconsideração de ofício? Não, não é possível. Não é possível, está aí na sua tela, porque o legislador exige pedido expresso. Uma outra pergunta clássica. Para que tenha desconsideração, é necessária a comprovação do encerramento das atividades da pessoa jurídica? Não, não precisa. Não precisa encerrar as atividades da pessoa jurídica. A lei não exige. O Código Civil, no que tange a esse tema desconsideração, acaba por adotar, diz a doutrina e já foi assertiva de prova, uma teoria maior e objetiva. Teoria maior e objetiva. Maior por quê, professor? Maior porque exige um número maior de requisitos do que os demais diplomas legislativos. Então, maior por exigir mais requisitos do que os demais diplomas legislativos. Raciocina. Se é maior por ter mais requisitos, então será mais difícil desconsiderar. Claro, porque eu tenho que cumprir mais requisitos. E além de maior, a teoria é objetiva. Objetiva por quê? Porque não demandamos nem culpa, nem dolo. Beleza. Professor, eu posso carregar comigo para a prova, então, que o ordenamento jurídico brasileiro adota uma teoria maior da desconsideração? Seguramente que não. A resposta é negativa. E vale aqui
o paralelo com o CDC, artigo 28, parágrafo 5º, que adota uma teoria menor da desconsideração. Menor por quê? Porque lá no CDC, para desconsiderar, bastará a presença de um único requisito: que a pessoa jurídica, de alguma maneira, seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Veja, lá no CDC, um único requisito é mais fácil desconsiderar. Lhe chama a atenção ainda, para finalizar a dica de desconsideração e da parte geral, que a desconsideração, nos diz o artigo 50 do Código Civil, pode atingir a pessoa do sócio e pode atingir também a pessoa do administrador. E o administrador, recorde-se você, não necessariamente é sócio. Recordo ainda, por fim, que com base no novo CPC, que seguiu aí entendimento, senhores, que já havia no Brasil, tanto na doutrina como na jurisprudência, é possível a chamada desconsideração inversa, que sai da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Hoje tem previsão expressa no nosso CPC, lá no artigo 133, parágrafo 2º. Um instituto muito utilizado nas relações familiaristas. Me lembro de uma questão em que esse tema foi cobrado na prova da OAB, que dizia que Paulo era casado com a Luana, e Paulo, percebendo que o divórcio se aproximava, parou de fazer aquisições em nome da sua pessoa física e passou a fazê-las apenas em nome da pessoa jurídica, agindo em confusão patrimonial. Paulo adquiriu em nome da pessoa jurídica, por exemplo, a casa de praia dele, o carro de passeio. Qual era o objetivo de Paulo? Que no momento do divórcio, Luana fosse prejudicada. Afinal de contas, Luana teria direito à ameação do patrimônio, só que se o patrimônio é da empresa, ela não mais teria, obviamente, esse direito. Luana aqui poderia requisitar a desconsideração inversa na contramão, saindo da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Os requisitos, para tanto, serão os mesmos do artigo 50 do Código Civil. Beleza? Gente, chega mais Robertinho aqui, vem para cá, porque o Robertinho agora vai seguir com você com dicas de direitos reais, não é isso? Opa, é isso aí, Lu. A gente vai falar um pouquinho de uso capião e vamos falar da laje, do puxadinho, que é uma aposta nossa. A uso capião é um tema que estatisticamente cai muito, já foi até peça prático-profissional da turma da segunda fase da OAB. Questões objetivas também, reiteradamente, o tema da uso capião também costuma cair. E a laje, que ainda não foi, nós ainda não fomos brindados com o direito real de laje, é uma aposta bem bacana aí para a próxima prova. Quem sabe, né? Então vamos começar, Lu. Valeu. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uso capião. E aí, depois disso, a gente fala um pouquinho do direito real de laje. Então vamos deixar aqui anotado. A uso capião. Ou seja, a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Uso capião é forma de aquisição da propriedade. A uso capião ela pode acontecer tanto para imóveis quanto para móveis. Existe uso capião de bem móvel, só um detalhe, tá? Imagine aquele livro que o professor empresta para um aluno e o aluno não devolve, passam aí 5 anos. Olha aí, brincadeiras à parte, 1261 do Código Civil, uso capião é de bem móvel, pelo simples decurso dos 5 anos, independente de justo título ou boa-fé. Já o 1260 traz a uso capião de bem móvel em 3 anos. Só um detalhe, tá? Nunca caiu na OAB a uso capião móvel, mas só para você ficar atento. Imagine que depositassem na minha conta bancária uma vultosa quantia. Alguém depositou por equívoco uma vultosa quantia na minha conta bancária. E o dinheiro ficou ali, eu não percebi, o dinheiro foi ficando e passaram-se 5 anos. Dinheiro não é bem móvel, então eu posso o quê? Usucapi, uso capião de bem móvel. Só uma curiosidade, tá? 1260 e seguintes do Código Civil. Mas eu não quero tratar dessa modalidade, não.
Eu quero falar da usucapião de bem imóvel. Essa cai e cai muito em prova de OAB. E rapidamente, eu gostaria de começar esse assunto, em primeiro lugar, apresentando aquilo que eu vou chamar de requisitos obrigatórios ou, digamos assim, necessários a toda e qualquer modalidade de uso capião. Então vamos começar com os requisitos necessários a toda e qualquer modalidade de uso capião. E o primeiro requisito necessário, que eu vou deixar aqui destacado, é a posse, mas não a posse qualquer. Eu vou qualificá-la, eu vou denominá-la de posse ad uso capionem. Perceba, você não vai precisar decorar esse palavrão, mas essa ideia que está sendo colocada aqui é apenas para você entender melhor aquilo que eu vou lhe explicar. E o que é que você precisa saber? Não é uma posse qualquer que vai autorizar a uso capião. Não. O locatário, por exemplo, não pode usucapi em linha de princípio, porque a posse do locatário não é uma posse ad usucapionem. A posse do locatário é uma posse sem animus domini, sem desejo de ser proprietário. A posse do locatário, do comodatário, do usufrutuário, do depositário, do credor pignoratício, são posses diretas. E a posse direta não gera uso capião. A posse direta gera ações possessórias, né? Manutenção, reintegração, interdito proibitório. Mas ela não gera uso capião. Para se ter a uso capião, a posse tem que ter um borogodó. A posse tem que ter algo a mais. E qual é esse algo a mais da posse? É a posse ad uso capionem, que é uma posse específica para fim de uso capião. E o que é essa posse ad uso capionem? É a posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição, com animus domini. Robertinho, eu tenho essa posse, eu já uso capi? Ainda não. Porque ao lado desse requisito, eu preciso ter um outro, cumulativamente. E qual seria o outro requisito? Anote. Objeto hábil. Objeto apto a uso capião. Porque perceba, nem todo bem jurídico é usucapível. Existem bens inusucapíveis, ou melhor, existem bens que não podem ser objeto da uso capião. Vamos verificar, por exemplo, o bem público. O bem público não pode ser usucapido. Então você também tem que ficar atento a isso. Nem todos os bens podem ser objeto de uso capião. Já que nem todos os bens podem ser objeto de uso capião, que fique aí no ar essa ideia, né? Artigo 102 do Código Civil, bem público. Bem público não pode ser usucapido. E finalmente o terceiro e último requisito, já vou deixar aqui diretamente, o tempo. O decurso do tempo. Ok. Agora, sem isso, não há usucapião. Não é juridicamente possível haver usucapião sem essas situações. Ok. Ao lado disso, você deve lembrar que para usucapi, o cidadão vai ajuizar uma ação. A não ser que a usucapião seja administrativa, porque o CPC passou a permitir também a usucapião administrativa. O CPC alterou a Lei de Registros Públicos. O CPC introduziu na Lei de Registros Públicos o artigo 216-A, e no artigo 216-A passou-se a admitir a usucapião administrativa nas hipóteses ali indicadas. Fora dali, a usucapião ela é judicial, que é a regra, tá? E essa usucapião tramita pelo procedimento comum. Tudo bem, pelo procedimento comum. Ok, mas venha comigo e vamos aprofundar mais um pouquinho. Existem espécies de usucapião. Existem modalidades de usucapião. Não é? A primeira grande espécie ou modalidades é a chamada usucapião extraordinária.
E essa modalidade, uso capião extraordinária, ela é identificada no artigo 1238. E ela se caracteriza por exigir apenas os requisitos gerais, mais os requisitos gerais com 15 anos ou com 10 anos. Então, se você possuir qualquer coisa corpórea, qualquer imóvel, por 15 anos, com ânimos domini, sendo aquele objeto hábil, parabéns, você pode adquirir a propriedade. Ajuize a sua ação de uso capião e aguarde a sua sentença favorável. Por quê? Na uso capião extraordinária, ninguém se preocupa com o tamanho da área. Na uso capião extraordinária, ninguém se preocupa com boa-fé, com justo título, nada disso. Na uso capião extraordinária, basta ter os requisitos gerais e no período de tempo ter-se 15 anos. 15 anos estes que podem ser reduzidos para 10 se houver função social naquele imóvel. Então dê uma olhadinha no 1238 do Código Civil. A FGV nunca perguntou sobre essa modalidade, mas já perguntou muito sobre o uso capião. Uma outra modalidade de uso capião é a chamada uso capião ordinária. Lógico, né? Se existe a uso capião extraordinária, teremos, por outro lado, a ordinária. E essa modalidade está prevista agora no artigo 1242 do Código Civil. E o que é que ela tem de diferente da extraordinária, Robertinho? De diferente da extraordinária, ela tem, digamos assim, o justo título e a boa-fé, além dos requisitos necessários, gerais, obrigatórios, além daqueles requisitos que a gente viu, além desses aqui, ó, além desses requisitos necessários, ela exigirá justo título e boa-fé. O que é o justo título? Essa é uma pergunta muito comum do aluno, né? Aparece muito no plantão de dúvidas dos alunos. Justo título é a justa causa, é o justo instrumento, é o documento que comprova, que instrumentaliza aquela posse. Exemplo de justo título, promessa de compra e venda, não é? Então, há de haver justo título e boa-fé, é o que diz o 1242. A uso capião ordinária pressupõe um prazo de 10 anos. Bom, finalmente, eu vou colocar aqui tudo na vala comum, a gente tem a uso capião especial. Por que ela é chamada de especial? Por que essa modalidade é chamada de uso capião especial? A uso capião é assim chamada de especial porque ela tem um fundamento jurídico muito próprio, que é dar moradia a quem não tem moradia, que é concretizar o direito de moradia àquele que não tem moradia. A uso capião especial, portanto, tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Que o autor do pedido não seja proprietário de outro imóvel. Só esse. Ou seja, se eu sou réu de uma ação de uso capião especial, o que é que eu vou investigar? Se eu sou réu, eu vou investigar se o autor do pedido é proprietário de outro imóvel. Porque se for, eu comprovo isso na justiça e ele fica obstruído, ele fica impedido de ganhar a uso capião. Então, ela é assim chamada de especial ou constitucional, porque ela tem essa finalidade, dar moradia a quem não tem moradia. E aí, a gente vai subcategorizar, a gente vai dividir essa modalidade, essa espécie de uso capião especial. A gente vai ter aqui agora a uso capião especial rural, a uso capião especial urbana e a uso capião especial de meação ou por abandono do lar. Em todas elas, eu pressuponho a ausência de moradia. Perfeito. Uso capião especial rural, 1239 do Código Civil. Uso capião especial urbana, 1240 do Código Civil. Uso capião de meação ou por abandono do lar, 1240, letra A,
do Código Civil Brasileiro. 1240, letra A, do Código Civil Brasileiro. Muito bem. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Ademais disso, na usucapião especial rural, eu tenho um prazo mínimo de 5 anos para uma área de 50 hectares. Na usucapião especial urbana, eu tenho um prazo de 5 anos para uma situação de 250 metros quadrados. Finalmente, na usucapião de meação, eu tenho um prazo de 2 anos apenas para uma situação de até também 250 metros quadrados. Então, fique atento a essas modalidades. A que mais cai é a usucapião de meação, que pressupõe uma relação de casamento ou de união estável que é desfeita. Então, vamos imaginar que uma pessoa é casada com a outra e juntos compram um imóvel. Então, juntos compraram este imóvel. Não são proprietários de nenhum imóvel anterior, mas esse é o imóvel que eles adquiriram. Imagine, portanto, que eu tenho um meeiro, né? Esse cônjuge tem 50%, o de cá tem os outros 50%. Ok, imagina que esse de cá abandona o lar e o outro fica por 2 anos na posse direta. Nesse caso, você tem usucapião de meação por abandono do lar, preenchidos os demais requisitos, ok? A última dica de direitos reais que eu quero tratar com você ao lado da usucapião é a chamada laje, o famoso puxadinho, o direito real de laje. Vamos revisar esse tema? A laje você encontra no artigo 1240, letras 1510, perdão. A laje você encontra no artigo 1510, letras A, B, C, D e E do Código Civil. Muito bem, novidade. Nunca caiu? Quem sabe agora, né? Então, vamos pensar um pouco melhor sobre o direito de laje. Repare só, imagine que eu sou o proprietário desse solo, desse imóvel, e eu faço aqui uma construção base. A lei vai chamar isso de construção base. Muito bem. Imagine que agora, nessa construção base, eu que sou o proprietário, resolvo ceder. Bom, eu faço então uma cessão. Ceder o direito de alguém construir ou na parte superior, na superfície superior ou na superfície inferior. Então você vê que a laje é uma modalidade de direito de superfície. Então imagine você que eu faço essa escritura, né, de cessão. O cidadão pega essa escritura, né, o beneficiário, o cessionário, ele pega essa escritura e ele leva essa escritura ao registro. Muito bem. Levada ao registro, o que é que o registrador vai fazer? Ele vai abrir uma matrícula própria. Muito bem. E assim nasceu o direito real de laje. E aí eu construo meu puxadinho. E aqui eu terei o direito de usar, eu terei o direito de fruir, e eu terei o direito de dispor desse meu puxadinho. E isso é um direito real, o direito real de laje. A legislação brasileira afirma que isso será uma unidade imobiliária autônoma. É propriedade? Não. Por que não é propriedade? Não tem fração ideal, entre outras características. É um direito real específico. É possível que existam várias lajes sucessivas. Se eu quiser vender a laje, eu tenho que dar preferência, eu tenho que dar direito de preferência ao titular da construção base, tudo bem? E essa laje pode ser constituída sobre superfície privada ou sobre superfície pública. A cereja do bolo dessa explicação é um enunciado em Jornada de Direito Civil de 2018, desse ano, que vai afirmar que esse direito real de laje, que pode ser adquirido por cessão, devidamente levado a registro imobiliário, evidentemente, esse direito real de laje também pode ser adquirido pela via da usucapião. Em síntese, é possível usucapir direito real de laje, tá bom? Lu, vem com a gente
porque é sempre bom ter alguém da família para falar sobre direito de família. Essa foi péssima, não foi? Horrorosa, mas tá tranquilo, Robertinho. Vamos seguindo. Vamos tratar do direito das famílias, galera. E dentro do direito das famílias, nós vamos falar de um tema que tem grande incidência em prova. São os nossos alimentos, tá? Então vamos conversar, eu e você, acerca dos alimentos. Primeira dúvida: o que eu devo entender por alimentos? Alimento é tudo aquilo que for necessário para a manutenção de uma vida digna. Tudo que é necessário para a manutenção da vida digna insere-se no conceito de alimentos. É por isso que alimento não é apenas a alimentação propriamente dita, não é só o de comer, mas engloba também vestuário, engloba também moradia, educação, lazer. Então, sempre pensem nestes alimentos de forma abrangente, de forma mais aberta. Falando sobre os alimentos acerca do enfoque familiar, a doutrina, com base no Código Civil, nos diz que estes alimentos, eles podem ser classificados em alimentos naturais e alimentos necessários. Alimentos naturais e alimentos necessários. Os alimentos naturais, Código Civil, artigo 1694, então Código Civil 1694, traduzem na regra geral. Regra geral. E estes alimentos naturais, mais do que a manutenção da vida, objetivam também manter um padrão social. É aqui que você entende aqueles pensionamentos alimentares que, vez por outra, verificamos por aí na mídia, de valores bem elevados, né? Mais rechonchudos. Me lembro, por exemplo, do pensionamento da Stephanie Brito, quando se divorciou do Alexandre Pato, que ganhava 50 mil reais mensais a título de alimento. Eu me lembro que na época eu encontrei um aluno no aeroporto de Congonhas, eu estava voltando de uma palestra, e ele então me perguntou: nossa, Luciana, a Stephanie tão magrinha, ela precisa de 50 mil reais por mês para se alimentar? Professor, o que é isso? Né? Perceba, os alimentos, mais do que a alimentação, objetivam a manutenção de um padrão de vida. E a Stephanie morava em Milão, frequentava grandes restaurantes, largou o emprego dela na Rede Globo para ir para a Itália. Há todo um contexto envolvido. Então, os alimentos naturais são a regra geral. Para usar o exemplo da bola da vez, é o caso do Wesley Safadão em relação ao seu filho, né, tema tão debatido nas redes sociais, derredor do seu pensionamento. Muitos entendem que a manutenção do padrão social exigiria dele o pagamento de um valor superior aos 9 mil reais mensais. Mas ao lado dos alimentos naturais, eu tenho chamados alimentos necessários, que também estão no artigo 1694 do Código, especificamente em seu parágrafo 2º, e no artigo 1704 do Código Civil. Alimentos necessários são excepcionais, são exceção à regra e dizem respeito apenas ao mínimo existencial. Só o mínimo, só aquilo que é necessário para a sobrevivência. Quando eu terei, Luciano, estes alimentos necessários? O Código Civil, nos artigos há pouco mencionados, nos informa que o culpado pelo término do relacionamento, em regra, não terá direito a alimentos. Está lá no Código. O culpado pelo término do relacionamento, em regra, eu dizia, não terá direito a alimentos. Ok. Entretanto, segue o legislador, se este culpado necessitar de alimentos, não tiver aptidão para o trabalho e nem parentes em condição de prestá-los, olha lá, necessita de alimentos, não tem aptidão para o trabalho e nem parentes em condição de prestá-los, o cônjuge inocente poderá ser condenado a fazer este pensionamento. E neste caso, será condenado a realizar um pensionamento mínimo, os chamados alimentos necessários. Beleza? Olha só, os alimentos,
a pensão alimentícia, ela vai ser fixada, nos diz a doutrina com base no Código Civil, levando-se em consideração um famoso binômio possibilidade, que é a capacidade, necessidade. Possibilidade, que é a capacidade, versus necessidade. Beleza. É a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede. São estes os dois fatores que são considerados para o pensionamento alimentar. A lei, o Código Civil, não informa aqui, portanto, qual seria o valor da pensão. Ela não me diz que tem que ser um salário mínimo, ou 20% da remuneração, ou 30% da remuneração. Não! É o binômio da necessidade e da possibilidade que será considerado na análise do caso concreto. Justamente por isso é que sinaliza o artigo 1699 do Código Civil a possibilidade sempre da revisão do pensionamento alimentar, da chamada ação revisional de alimentos, ou eventualmente até mesmo uma ação de exoneração dos alimentos. Sim, isso pode acontecer. Veja, se durante o curso do pensionamento houver uma alteração entre a possibilidade e a necessidade, é possível que você pleiteie uma revisional da pensão, seja para aumentar o valor, seja para diminuir o valor, ou eventualmente até mesmo para se buscar uma extinção daquele pensionamento alimentar. Plenamente viável, plenamente possível que essa conduta seja tomada, que essa linha seja seguida. Ok? Ainda aí. Meus amigos, quando nós falamos em alimentos decorrentes de relações familiares, é possível que você pleiteie estes alimentos em face do seu cônjuge ou companheiro, como é possível ainda que você pleiteie estes alimentos em razão do parentesco. Perfeito. Olha só, se os alimentos serão pleiteados entre cônjuges e companheiros, aqui não há dúvida contra quem você vai manejar a ação. À exceção da hipótese em que seu cliente seja catra, né? Tem lá, sei lá, a última notícia que eu tive eram 18 mulheres. À exceção desta situação, fica fácil você endereçar. O Brasil é um país monogâmico, não é verdade? Então fica fácil você fazer o endereçamento da sua ação. Mas vem cá, e se o pedido for de alimentos em virtude do parentesco, contra quem você deverá manejar esta ação? Artigos 1696 a 1698 do Código Civil. Lá temos uma ordem preferencial, subsidiária de devedores de alimentos. Encabeçando a lista, eu tenho os ascendentes, e na ascendência, os mais próximos preferirão aos mais remotos. Então, se eu for ajuizar hoje uma ação de alimentos, primeiro eu ajuizarei contra meus pais, depois avós, bisavós, tataravós. Não tem ninguém na ascendência, eu parto para a descendência. E na descendência também, os mais próximos preferirão aos mais remotos. Então eu ajuizarei a minha ação contra meus filhos, depois meus netos, depois bisnetos. Não tendo ninguém na descendência, eu fecho os devedores com os colaterais de segundo grau. Quem é o colateral de segundo grau? O irmão, tá? Colateral de segundo grau é o irmão, beleza? Se liga nas pegadinhas de prova. Primeira, não há alimentos entre colaterais de terceiro grau, tios e sobrinhos, e colaterais de quarto grau, primo, não tem. Não tem alimentos entre colaterais de terceiro grau, não tem alimentos entre colaterais de quarto grau. Se liga ainda na pegadinha, olha lá. Como esta ordem entabulada no Código Civil é preferencial, ela gera uma responsabilidade
subsidiária. E nessa linha de pensamento é que se coloca a recente súmula 596 do STJ. A súmula 596 do STJ nos recorda que os avós apenas pagarão alimentos acaso os pais não possam fazê-lo ou não tenham condição de pagar na integralidade. Claro, a primeira ação é contra os pais. Se eles não podem pagar ou não conseguem pagar na integralidade, então na ordem de preferência, na subsidiariedade, eu endereço contra os avós. E assim eu sigo. Ainda sobre o tema alimentos. Senhores, recordem-se aí em casa, súmula 358 do STJ, 358 do STJ, que a maioridade, por si só, não é causa de extinção dos alimentos. Não. Esse papo de que, meu filho fez 18 anos, vou parar de pagar a pensão, é balela. Balela. A maioridade por si só não é causa de extinção dos alimentos. Para que haja extinção dos alimentos, tem que ter contraditório, seja nos mesmos autos, ou seja em autos apartados, ok? E para fechar o tema, recordo ainda que o posicionamento do STJ e do STJ e dos tribunais vem sendo no sentido de que alimentos entre ex-cônjuges, ex-companheiros, que tenham aptidão para o trabalho, tenham formação, mas que precisam de um prazo para reingressar no mercado de trabalho, devem ser pagos transitoriamente. São os alimentos transitórios, que também já foram objeto de prova. Beleza? Robertinho, chegue mais para você agora dar seguimento, dar continuidade, falar de um tema bacana, um tema alegre, um tema feliz. Vamos falar de quê, Robertinho? Vamos falar de morte agora, Nossa. Vamos falar de sucessões. E olha, tem muita coisa importante no direito hereditário, decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade do 1790, a gente vai tratar alteração normativa em 2017 sobre a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a ação de indignidade. Então vamos ficar atentos, tem novidades a respeito desse tema, seja à luz da jurisprudência, seja na legislação, e temos também temas estaticamente recorrentes. Então, vem com a gente, porque o tema agora é sucessões. E eu quero começar o nosso bate-papo lembrando-lhe da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro, tá? Então, a gente começa o nosso bate-papo com a seguinte sugestão. Você pega o seu vademecum, abre, vai ao artigo 1790 e risca. O artigo 1790 é carta fora do baralho. Ele é inconstitucional. Quem assim afirma é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que a ordem de vocação hereditária na união estável há de ser idêntica à sucessão do casamento. Então, seja para pessoas em união estável, sejam para pessoas casadas, solteiras, viúvas, separadas, etc., você sempre aplicará o 1829 do Código Civil. Professor Roberto, com isso, então, eu posso também afirmar que o companheiro é herdeiro necessário? Calma aí. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do 1790, porém não decidiu sobre a qualidade de herdeiro necessário do companheiro. Como nós sabemos, à guisa do artigo 1845 do Código Civil, são herdeiros necessários os descendentes, o ascendente e o cônjuge. O artigo 1845 não qualifica o companheiro como herdeiro necessário. Perguntar-se-ia, à luz da decisão da Suprema Corte, eu posso introduzir o companheiro como herdeiro necessário? A doutrina majoritária entende que sim. Majoritariamente a doutrina entende que sim. Eu entendo que sim. Luciano Figueiredo, meu irmão, nessa coleção aqui, ó, de mais de 3.000 páginas que nós escrevemos, nós
falamos desse assunto. Nesse Código Civil comentado, escrito ao lado de Cristiano Chaves e de outros colegas, se fala um pouquinho desse assunto. Mas isso é doutrina. O Supremo Tribunal Federal não aclarou essa situação. Para se ter uma ideia, o meu amigo querido ministro Roberto Barroso, que já foi procurador do Estado lá no Rio de Janeiro, no seu voto, afirmou que companheiro era herdeiro necessário. Já o meu amigo querido também, o ministro Luiz Edson Fachin, que também foi procurador do Estado, agora pelo Estado do Paraná, o ministro Fachin entendeu que não, que o companheiro não é herdeiro necessário. E esse recurso extraordinário, que decidiu sobre a inconstitucionalidade do 1790, não esclareceu essa situação jurídica. E por conta disso, o recorrente opôs recurso de embargo de declaração e requereu ao Supremo que aclarasse, que esclarecesse se herdeiro necessário é ou não, se companheiro é ou não é herdeiro necessário. E até esse momento o Supremo não decidiu isso, então pende de julgamento no Supremo. Roberto, e se cair na minha prova, seria uma maldade, mas se caísse na sua prova, você abraçaria o entendimento majoritário. O entendimento majoritário, que ainda é de doutrina, é que o Supremo, é que o companheiro é herdeiro necessário, tá? Então fique atento a essa brevíssima reflexão. Uma outra reflexão importante que eu quero também agregar diz respeito à legitimidade ativa do MP, né, legitimidade ativa ad causam, para ajuizar a ação de indignidade, que é uma ação hereditária, né? Lembra lá da Susana Richthofen, que matou os pais lá em São Paulo, foi condenada, respondeu a processo, né? Ela foi considerada indigna, ela sofreu uma ação de indignidade. Ela sofreu uma ação de indignidade. Muito bem. Bom, o Código Civil Brasileiro, ele recebeu uma alteração normativa em 2017, artigo 1815 e seus parágrafos. Agora, antes tinha um parágrafo único, agora tem 2 parágrafos. E o artigo 1815 vai afirmar que o MP, que o Ministério Público tem legitimidade ativa ad causam para pedir a indignidade, para pedir a exclusão da herança em casos de homicídio, em casos de morte. Homicídio doloso, há de haver o animus necandi, o desejo de matar. Então, nesses casos, o Ministério Público pode ajuizar, sim, a ação de indignidade. Lembre-se que para ajuizar uma ação é preciso ter interesse e legitimidade. Você estudou isso no processo civil, artigo 17 do CPC. Quando não se tem legitimidade ativa ad causam, se é carecedor da ação e a consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito, artigo 485 do CPC. Então se discutia muito se o MP teria ou não legitimidade para propor esse tipo de ação, ou se essa ação de indignidade só poderia ser ajuizada pelos herdeiros. Se discutia isso. Na época do Código Civil, o então senador Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente da República, apresentou uma emenda ao Código Civil sugerindo a inserção do Ministério Público. E o relator no Senado, o saudoso Josafá Marinho, rechaçou essa emenda. E isso ficou fora do Código Civil até 2017, quando então voltou para o Código Civil. Então são 2 grandes apostas em direito hereditário, na minha humilde opinião, porque são grandes e sensíveis alterações que jamais foram cobradas. Agora, ao lado delas, existem outros temas que sempre são cobrados, como, por exemplo, o tema da deserdação, o tema do direito de representação. Então, eu acho que você também deve ficar atento ao tema do direito de representação e a gente vai rapidamente lembrá-lo e encerrar o nosso bate-papo aqui. O direito de... Imagine que essa pessoa tenha 3 filhos. Reco, reco, bolota e azeitona. Imaginou? Imagine que o terceiro filho morreu. Imagine que o terceiro filho, ele viu a morte do pai. Imagine que o pai tenha morrido em 2017. E agora esse neto, vê a morte do avô. O avô morre em 2018.
É assim que surge o chamado direito de representação. Como assim? O direito de representação, ele surge para admitir que esse descendente de grau mais distante herde por estirpe, receba a herança por estirpe, por direito de representação. Então você vai dividir a herança por 3. 2 herdeiros diretos, que vão suceder por cabeça, e um que vai suceder por estirpe. O direito de representação existirá tanto na descendência como na colateralidade, jamais na ascendência. Eu lhe recomendaria uma leitura complementar nessa reta final a respeito desse terceiro tema. Eu acredito que tem uma grande chance de cair, tá bom? Minha gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Vou chamar o meu irmão querido Luciano Figueiredo para também se despedir. Já vou aqui fazendo a minha despedida, porque aí Luciano chega e faz a despedida dele também. O que eu quero dizer a você é que eu já passei por isso, eu formei em 97.2 e fui, portanto, há quase 20 anos, né? Mais de 20 anos, e fui cobaia da prova da OAB. Eu fiz a primeira prova da OAB. E de lá para cá, eu vi a prova da OAB acontecendo, né? Eu continuei fazendo concurso público, seguindo o FGV, fui lá, fiz meu concurso de procurador do Estado, tomei posse, exerci minha carreira e fui acompanhando a prova da OAB. E sei do grau de dificuldade que a prova tem cada vez mais exigido. O que eu posso dizer a você em relação a isso é: conte comigo, conte com meu carinho, com meu respeito, com a minha sensibilidade para lhe ajudar. Não sou melhor que ninguém, nem pior do que ninguém, mas terei um maior prazer em lhe ajudar. E se você quiser ajuda, você vai me encontrar aqui no SES e você vai me encontrar também no @Roberto_Civil, que é o meu Instagram, @Roberto_Civil. Todos os dias, civil, onde já se viu o meu Instagram, não é? Roberto_Civil. Então é ali que a gente vai se encontrar, é ali que você pode me mandar um inbox, tirar uma dúvida, você pode seguir os nossos videozinhos, e é ali onde eu vou tentar lhe ajudar. Parafraseando um grande e saudoso escritor, o professor tem que se fazer gigante sempre, e não gigante por uma questão de arrogância, não gigante por uma questão de prepotência, mas gigante para poder colocar o seu aluno nos próprios ombros e para que esse aluno possa ver mais do que o professor consegue enxergar. E é isso que eu desejo, que você seja melhor do que eu e que você enxergue muito mais do que esse velho professor aqui consegue enxergar. E por falar em gigantes, o nosso gigante Luciano Figueiredo está chegando aqui para se despedir também. Pessoal, um beijo, Deus abençoe vocês, boa sorte e acompanhem também o último treino aí e a nossa revisão de prova no domingo, tá? Beijão, fui! Fala galera, deixo aqui também o meu Instagram para vocês, tá? É o @Luciano Lima Figueiredo. E lá no Instagram nós temos um cronograma muito bacana de conteúdo. Temos o Juridiquês uma vez por semana, que é um vídeo com a dica de uma expressão jurídica difícil, de difícil compreensão. Temos lives, temos IGTV, temos dica do dia, enfim, questão, desafio. Dá um confere, estarei lá com você, ladeando você nessa caminhada e buscando o seu sucesso nessa prova que se avizinha. Lhe deixo aqui o meu abraço, um grande beijo, lhe desejo que faça uma excepcional prova e já estamos lhe aguardando nos nossos cursos de segunda fase aqui do SES. Um abraço, galera, arrebenta, boa prova e até a próxima.